Amém, irmãos? Graças a Deus estamos aqui, né? Para louvar o nome do Senhor. E que nós possamos, a cada culto, a cada reunião, podermos estar nesse objetivo de aprender mais da palavra de Deus. Independente do que somos ou vamos ser, né? A gente precisa estar na presença de Deus. Hoje eu queria, ou melhor, quero, né, compartilhar com os irmãos uma palavra que Deus colocou em nosso coração durante a semana. Obrigado, irmão. É uma benção, viu? Eu queria hoje falar um pouquinho sobre um assunto que, ultimamente, é um assunto que tem muito falado comigo, né? E hoje cantamos muito sobre isso, né? Sobre a graça de Deus. Eu queria, de alguma forma, passar para os irmãos alguma coisa que possa identificar em nós se estamos ou não vivendo pela graça. Ou o que pode ser a graça para a nossa vida. Eu queria convidar os irmãos para junto. Romanos, capítulo 5. Romanos, capítulo 5. O verso 20 e 21. Pegar uma droga, né? Bichinho rarrão, né? Romanos, capítulo 20. Romanos, capítulo 5. Romanos, capítulo 5, verso 20 e o 21. Vamos lá? Diz o seguinte, eu vou ler na minha Bíblia, que a versão da NVI não está muito... a minha versão está um pouquinho mais centrada, né? Eu tenho que baixar aí. Diz assim, olha, a lei veio para aumentar a ofensa, mas onde abundou o pecado, abundou muito mais ainda a graça, a fim de que, com o pecado reinou pela morte, assim também a graça reinasse pela justiça que conduz à vida eterna por meio de Cristo Jesus. O interessante nesse texto, antes de nós entrarmos pela nossa mensagem, é que Paulo ele fala que o motivo da lei foi justamente complicar a gente, né? É assim mesmo, pastor? Ela veio para complicar, para poder desvendar algumas coisas ou nos levar a umas certas reflexões. Se estamos como estamos e como vamos viver daqui para frente. E Paulo fala que a graça, a lei, na verdade, ela é uma forma de nos dar mais entendimento de que nós somos os ofensores. Quando Deus cria a lei, foi justamente para isso. É para poder fazer um relatório do nosso, né? E falar assim, olha, você é ofensor. Aí você vai ler os 10 mandamentos, certo? Você olha lá para os 10 mandamentos, capítulo 20 de Êxodo, né? E quando você vê os 10 mandamentos, você observa, será que nós saímos estamos fora do 10 mandamentos, estamos cumprindo os 10 mandamentos? E se nós formos verificar, é uma dificuldade imensa, né? Você cumprir os 10 mandamentos. Você está ali cumprindo um por um, item por item. Talvez se cumpre, talvez de uma forma parcial, mas nós nunca vamos conseguir cumprir os 10 mandamentos de forma inteira, concreta. É muito complicado. E quando Paulo fala da lei que vai aumentar a nossa ofensa, ele está dizendo justamente sobre isso. Nos levar a um caos, a uma situação que eu vou entender que eu estou com problema. Eu me deparei com a lei, deparei com aquilo que ofende a Deus, certo?
E quando eu me deparo com isso, eu vou dizer assim, olha, eu estou com um problema. E seríssimo. E eu quero dizer para os irmãos o seguinte, feliz é esse que pensa assim, né? Feliz é esse que chega a esse ponto de reconhecer que ao deparar com a lei, ele entende que ele é um verdadeiro ofensor. Mas aí, o apóstolo Paulo ele ainda prossegue no verso 20 ainda, falando assim, olha, mas uma coisa é certa, onde abunda o pecado, também superabunda a graça. E aí vamos entender que quando ele fala que quando o pecado começa a crescer na nossa vida, tem uma possibilidade maior de nós nos livrarmos desses problemas, que é a graça dele. Aonde vai aumentar, porque o que é a graça? A gente vai entender um pouquinho hoje sobre isso. A graça é um assunto muito grande, é muito extensivo para a gente entender, mas a graça é justamente aquilo que vai fazer a gente entender que quando nós olhamos para a lei e vimos que não temos condições de seguir ela, quem vai nos salvar? A graça. Né, irmã Graça? É a graça de Deus. E por isso que a graça ela é importante nós entendermos ela de uma forma, claro, gradativamente, devagarzinho, mas entendermos ela para a gente não ficar no desespero. No desespero. Então, ele fala assim, olha, a fim de que o pecado, como o pecado, o pecado ele reinou pela morte, né? Agora, porque como diz aqui, capítulo 6, verso 23, né? Que o salário do pecado é a morte. Então, que quando alguém peca, vai o quê? Ele está destinado a morrer. Esse é o nosso destino. Mas Deus nos dá um dom, que é a graça, para poder a gente viver. E aí ele conclui que essa graça, ela é reinada pela justiça, que a qual foi feita por intermédio de Jesus Cristo. O problema todo nosso hoje é esse, né? A gente quer entender a graça da nossa forma de pensar. Nós queremos entender a graça com aquilo que eu acho que deve ser. Mas a graça é que tem. A gente vai agora falar sobre isso agora, né? Vamos falar de algumas definições que fala sobre a graça de Deus. A primeira dela é interessante, que a graça significa que não há nada que possamos fazer para Deus nos amar. O que nós podemos fazer para Deus nos amar? A gente vai entender que a graça vai fazer que não existe nada mais. Não adianta, muitas pessoas querem usar tantos refúgios, tantas situações, tantos caminhos, e um deles às vezes eles vão renunciar a isso, é melhor. Então, para poder agradar a Deus, eu vou fazer o seguinte: para eu agradar a Deus, para que Deus possa me amar, eu vou renunciar a isso, vou renunciar aquilo. Aí chegamos a um ponto que aquela renúncia, ela não foi o bastante para que Deus possa me amar, para chamar a atenção de Deus para me amar. E outro ponto também, que às vezes as pessoas querem, assim, olha, eu estou no seguinte, pela renúncia eu não consegui obter o amor de Deus. Então eu vou o seguinte, eu vou me encher de conhecimento. Eu vou conhecer todo tipo de conhecimento, vou entrar num seminário. Eu gosto muito de seminário, eu gosto muito disso. Mas não é o bastante. As faculdades de teologia não é o bastante. Eu vejo uma turma de gente se enfiando em ler, a hora que eu leio muito, né? Mas eu, na verdade, entendo que isso não é o bastante para chamar a atenção de Deus para me amar. E às vezes eu fico lá no meu pequeno escritório, lendo, estudando, e eu chego a essa conclusão aqui, que a quantidade do que eu estudo, do que eu leio, não vai fazer com que Deus me ame mais. Então, estamos perdidos, né? Renunciar, tudo não vai nos chamar a atenção de Deus. Estudar, ler, não vai chamar a atenção de Deus. Mas tem mais um ainda aqui, que é apresentado aqui.
como uma forma de querer ver se a gente consegue chamar a atenção de Deus para nos amar. Nenhuma quantidade de cruzadas em benefício de causas justas, isso quer dizer, aqueles benefícios que a gente quer fazer, vou ajudar o próximo, fazer quentinha na praça pública, aí isso vai chamar a atenção de Deus. Agora Deus vai me amar mesmo, né? Porque eu vou ajudar os pobres, eu vou dar quentinha para as pessoas, eu vou ajudar um bocado de gente para que Deus possa me amar. A gente chega à conclusão que, mesmo assim, ainda não chamei a atenção de Deus. Isso não chama a atenção de Deus para me amar. Sabe por quê? Porque, na verdade, tudo isso são obras humanas. São justamente aquilo que é o meu esforço. Eu vou fazer o meu esforço, eu vou fazer um esforço de renunciar, vou fazer um esforço de ler, de estudar, vou fazer um esforço de abençoar o meu próximo. Não que isso seja errado, é legal, amado. Quem faz isso, meus parabéns. Quem renuncia, está de bom tamanho, está fazendo coisa boa. Quem lê, quem estuda, quem faz seminário, meus parabéns, irmão, está estudando a palavra de Deus. Que Deus te abençoe. Você tem o dom de pegar e ir para a praça pública e ajudar as pessoas por uma causa justa, de ajudar assim, tudo bem, é uma bênção. Mas não estamos falando sobre isso, estamos falando sobre esforço para poder, estamos nos esforçando para poder chamar a atenção de Deus para nos amar. Não precisamos disso. O texto, na verdade, já diz sobre isso. O que ele fala aqui? No verso 21. A fim de que, como o pecado reinasse pela morte, assim também a graça reinasse pela justiça, que me conduz à vida eterna, por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Não existe aqui a forma mágica, fora isso. Jesus seria o centro. Ele é a coisa, a visão. É por isso que eu continuo a falar sobre isso, sabe? Sobre a questão dos 3 capítulos iniciais ali, 5, 6 e 7 de Mateus. Isso que são os capítulos. Se eu entender esses 3 capítulos, que Jesus ensina nesses 3 capítulos, entender na prática, não é teoria não. Quem sabe um dia a gente faz um seminário aqui sobre isso, né, pastor Felipe? A procurar desenrolar isso aqui. Vamos ver, quem sabe que Deus possa nos dar esse tempo para isso. Coisa que eu não estou tendo ultimamente, né? E você vai entender. Eu me lembro uma vez que eu não conseguia dormir. Tudo me tirava o sono, pastor Silvio. Na igreja, um problema na igreja, mas me tirava o sono. Passava a noite todinha, não tem aquela noite que você parece que está dormindo, mas não está dormindo. E quando você acorda, parece que você ficou a noite todinha acordado. Até a tua esposa, o teu esposo disse, mas você dormiu a noite toda, mas não foi aquele dormir propriamente dito, né? Assim era eu. Eu cheguei a um ponto, né? Hoje eu estou com 67 quilos, mais ou menos, assim, estou obeso. Não, que isso, rapaz. Não vou chegar ainda lá, se Deus quiser, né? Mas na época, eu pesava no máximo 55 quilos. Eu parecia aquelas pessoas no mundo da droga. Não tem aquelas pessoas cracudas que está toda magro, chupado por dentro, a pele chupada, o rosto parece um doente, né? Eu era assim. Por quê? Porque eu era levado, sabe, pelas circunstâncias. E um dia eu parei no espelho, dei uma olhadinha nele, né? Disse, rapaz, você está acabado, hein? Você está acabado. E aquilo me chamou atenção. Como Deus me chamara a atenção para aquilo. E existia um livro, eu consegui comprar esse livro, depois de muitos anos eu consegui comprar esse livro, e é um dos livros que eu tenho um ciúme dele danado lá em casa. Escrito pelo hoje saudoso pastor, se eu consigo pronunciar o nome dele, Miles Morro. E o nome do livro é Como Entender o Reino de Deus, Como Compreender o Reino de Deus. Eu não consegui comprar o livro. Aí, graças a Deus,
fuxicando a internet lá, mexendo aqui, encontrei e consegui baixar o livro. Mas interessante. E olha que aqui, às vezes a leitura também tem que ter objetivo e propósito. E baixei o livro. E deixei o livro lá, no pendrive. E um dia, Deus me chamou a atenção para ler o livro. E eu li o livro. Não tem aquela coisa que... O pastor Silvírio é um grande pregador também, né? Sabe disso, né? E às vezes você vai pregar a palavra, você vai ler o livro, sabe, pastor Silvírio? Você vê assim, poxa vida, eu já preguei muito sobre isso. Eu já ensinei muito sobre isso. Mas agora que eu estou entendendo o que significa isso para a minha vida. Porque tem esse problema, eu falei aqui sobre a questão de estudar seminário, né? A gente quer estudar, a gente quer fazer faculdade, quer estudar, fazer tudo para poder agradar, para que Deus possa nos amar. Mas isso não é o bastante. E para mim, na época, não foi o bastante. E a partir dali eu fui entendendo, na prática, o que é o reino de Deus. E a partir dali, hoje, eu já cheguei a 67 quilos. 10 quilos a mais. E quando eu chego aos 70, eu fico assustado, né? Opa, chega, vou parar por aqui mesmo, né? Aí eu paro de jantar um pouquinho, aí como um pouquinho, para poder não passar dos 70. Um dia eu passei, mano, fiquei assustado. Quando eu cheguei lá na balança, pesei 71 quilos. Jesus, misericórdia, eu estou me sentindo obeso. Sai fora, em nome de Jesus, né? Aí fui diminuir um pouquinho a janta e outras coisas mais, aí voltei aos 69, 67. Mas é porque hoje, porque o que faz a gente ter paz interior é justamente quando você entende o objetivo do reino de Deus para o nosso dia a dia. A gente vai ver isso mais para frente, a gente vai sempre aprendendo mais sobre isso. Tem outro ponto também muito interessante sobre a graça, que a graça também significa que não há nada que possamos fazer para Deus nos amar menos. Tem nada que nós podemos fazer. A graça significa que não podemos fazer nada para Deus nos amar mais e nem para nos amar menos. Aí entra os problemas do dia a dia. Que a gente comete um erro e acha que Deus vai nos amar menos. Deus não vai me amar mais, né? Eu cometi esse erro, falei isso, pratiquei isso, Deus não vai me amar mais. Então, aqui tem alguma coisa, por exemplo, o racismo, o orgulho. Nós cantamos, hoje foi cantado sobre aquilo, quebra o meu orgulho, né? Para que eu possa ver a cruz. O que é isso? Jesus ensinou isso no capítulo 16 de Mateus. E para poder renunciar, nos negar e tomar a nossa cruz. Quando a minha visão está na cruz, tudo, ou melhor, vai mudar na nossa vida. E a visão da cruz está, sabe onde? No capítulo 5, 6 e 7 de Mateus. Ali está a visão da cruz. Jesus, ele ensina o que ele vai praticar na cruz nesses 3 capítulos. É interessante, por isso que eu fico encantado com o que Jesus faz. E o interessante que vocês vão observar, vocês podem depois acompanhar com calma as leituras dos evangelhos. Jesus ensina. Perdão, irmão. 5, 6, 7 de Mateus. Você, a partir dali, tanto no livro de Marcos, no livro de Lucas, você vai observar que Jesus não mais ensina. Ele faz o quê? Ele pratica. Ele dá para os discípulos, ele mostra para os discípulos e para todos que estão ao redor a prática daquilo que ele ensinou nesses 3 capítulos. Eu fico encantado com o que a Bíblia faz isso. E ali ele mostra para a gente como fazer isso. Aí depois vem as epístolas, as cartas de Paulo, Tiago, João, Judas, para poder simplificar melhor ainda essa área, como Paulo aqui ensina em Romanos. Que é uma carta que eu vou sempre dizer para os irmãos: leia a carta de Romanos. Estude a carta de Romanos. Então, quantas vezes a gente acha que, né, às vezes o orgulho é um pecado que ele não aparece, né?
ele é aquele pecado abstrato. Já viu falar de o pecado abstrato? Aquele que você não consegue ver. Tem o concreto, mas tem o abstrato é o pior, né? Porque o concreto só você não fazer mais. Já o abstrato é aquele que você não consegue entender que você que você é um orgulhoso. Então, também tem a questão da pornografia, que também as pessoas que cometem esse pecado, eles se acham menor. Calma, não precisa não é porque você praticou esse ato que você vai se achar o menor. Quando alguém comete um homicídio, e tem um homicídio na Bíblia que a gente também passa muito largo dele. Pastor Silvio, faz um favorzinho. 1 João 3,15. Tem um homicídio na Bíblia que a gente tem que olhar com ele também com muito cuidado. Porque às vezes a gente comete muito esse homicídio. Talvez você não mata fisicamente alguém, mas comete esse homicídio aqui. Ó. O que odeia o seu irmão é assassino. Então, João está dizendo, aquele que odeia, aquele que faz algo contra o seu irmão, ele está cometendo um homicídio. E o que ele conclui aqui? Vocês sabem, né? Que nenhum assassino, homicida, permanece a vida eterna. Está fora. Está entendendo? Mas isso não é. Mas fique tranquilo. Deus não vai te amar menos porque você cometeu esse ato. Não fique tranquilo. E a graça de Deus, a graça significa que Deus já nos ama tanto o quanto é possível um Deus infinito nos amar. O amor de Deus não está limitado, ele não se limita o que você faz a mais ou o que você faz a menos. A graça de Deus faz que Deus te olhe da mesma maneira daquele que faz mais, da mesma maneira daquele que faz menos. A balança é a mesma quando Deus sobre a questão da graça de Deus. Porque muitos lembra dos fariseus? Se achavam os grandões, porque eles iam ao templo, porque eram ditos religiosos. E Jesus, para poder simplificar a graça, ele conta-nos a parábola. Tem o fariseu que batia no peito e dizia, eu estou no templo todos os dias. Eu dou dízimo, eu oro 3 vezes por dia. Eu sou aqui o santo, o religioso. Aí Jesus depois ele fala outra parte da parábola, que um publicano bate no peito, abaixa sua cabeça. Lembra? Um se acha mais e o outro se achou menos. E apenas exclamou uma palavra que Deus sempre quer ouvir de nós. Tem misericórdia de mim, que sou pecador. O que ele fala aqui? Onde superabunda a graça. Aonde abunda o pecado, onde aumenta o pecado. Aumenta muito mais, ou numa linguagem já corrigida, superabunda a graça. A graça, ela faz essa coisa, ela não vai desnivelar as pessoas do que faz mais, do que faz menos. Coloca todos iguais. É por isso que lá no inferno vai entrar os ruins e os bonzinhos, né? Os bonzinhos. Não tem essa coisa de querer achar que eu estou fazendo coisas boas nessa terra, as boas obras dessa terra, que eu vou para o céu, que eu estou sendo salvo. Bondade para o próximo. Ser um bom estudante da Bíblia. Eu sou bom, eu gosto de estudar a Bíblia, mas isso não me chama. Isso não é o bastante para a minha vida. Eu sei muito bem sobre isso. Isso não vai dizer que você vai para o céu. Não é que porque você é da igreja, você pertence, tem um cartão de membro, que você vai à igreja todos os dias, ou você faz coisas boas, e bondade, ou benefício, caridade, que você diz, eu vou para o céu. Não quer dizer nada.
Eu vou ler de novo. Verso 20. A fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também a graça reinasse pela justiça, que conduz à vida eterna, não é pelos nossos esforços. É por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Quando pudermos, ou se você quiser estudar de imediato, pode estudar também, mas quando pudermos, vamos um dia falar que isso. Por quê? Como obter a graça por meio de Jesus? Boa, né, irmão? Olha para você. Como obter a graça por Jesus Cristo? A gente vai chegar mais tarde sobre isso. A gente quer entender isso. É bom entendermos isso. Para a gente viver de uma vida natural nessa terra. Não pressionado pelo erro que cometemos. Não orgulhosos por aquilo que nós achamos que fazemos demais. Porque isso tudo atrapalha. O pecado atrapalha. Na verdade, tudo é pecado, né? O que eu acho que eu estou fazendo coisas boas também atrapalha. Tudo que achamos que fazemos os nossos próprios esforços então, vai nos atrapalhar. A entender isso aqui. Atrapalha muito. Eu não tenho ideia como atrapalha. Outro ponto interessante também. Há uma cura simples para pessoas que duvidam do amor de Deus e questionam a graça divina. Há cura para tudo isso. Eu tenho alguns exemplos aqui. E a cura é qual é? Qual é a cura para poder eu viver pela graça? Nos voltar para a Bíblia. Esquecer tudo. É o que a Bíblia ensina. Não é o que o pastor Wagner ensinou, né? Não é o que o pastor Sevilho ensinou. Né? É por isso que vocês estão aqui livres para julgar eu, tanto eu como meu pastor aqui. Pode julgar, né, pastor? Pode julgar, porque fica à vontade, né? Eu gosto quando alguém, um dia, quando eu estava numa igreja e alguém chegou depois do culto, pastor, não consigo entender o que significa isso que o senhor falou ali. Que, olha, até hoje eu não consigo concordar com isso. Eu sentei com ele, eu vou sentar aqui e tentar, rápidas palavras, fazer você entender isso. Ele saiu convencido. Mas é bom isso questionar. Você não tem que aceitar tudo que eu falo. Não tem que aceitar tudo que o pastor Servilho fala. Temos que vocês têm o direito de julgar dentro da Escritura o que Deus está falando, o que nós estamos falando. Essa é o que temos que fazer. E é interessante. Eu faço isso muito. Tem uns pastores aqui que eu nem sigo demais, né, pastor Servilho? Aqui, eu vou dizer a verdade, pelo amor de Jesus. Teve um dia que falou para mim, eu estava na tela da televisão, sabe, pastor Servilho, ele pregando, não vou falar o nome do santo para não ser adorado, né? Melhor, né? E ele começou a falar que Moisés entrou na terra prometida. Sim, interessante, eu quero saber agora como é esse negócio, né? Porque se entrou, eu tenho que olhar eu tenho que olhar na Bíblia, né, irmãos? Não é isso mesmo? Se não soubesse o que ele falou, onde ele tirou isso, misericórdia, sim, misericórdia. Tem que orar para o Senhor, para Deus dar graça a ele, né? Está entendendo? Agora, nós temos alguns homens na Bíblia que Deus amou eles. Algum deles não merecia ser amados. Quer ver o primeiro dele? Jacó. Jacó merecia ser amado? Se você fosse Deus, você amaria Jacó? E se você fosse irmão de Jacó e Esaú, você amaria Jacó? Mas Deus amava Jacó. Amou tanto que se confrontou com ele, se apresentou a ele. Deixou que ele tocasse nele. E Jacó, no seu ímpeto de entender tudo isso, se agora eu não tenho outra alternativa a não segurar
esse anjo até que eu seja abençoado. Talvez seja falta disso na gente, né? Parar, só sair dali quando eu for abençoado. Isso é graça. Entender a graça, a dependência. Não é mais o meu esforço, é só Deus. Deus vai lá, abençoa Jacó. Porque Deus veio Jacó, que ele estava precisando, dependia dele. Aí foi mudou até o nome dele, né? Israel, príncipe de Deus. Não vamos aqui descrever muito sobre esses homens. Quem outro homem que muitas pessoas odiariam ele? Davi. O Davi vai lá, tem uma relação com a mulher do seu soldado, e quando o bicho pega, as coisas vai à tona, ele manda matar o soldado dele. Para ele não saber que ele tinha um relacionamento com a esposa do seu soldado. Todo mundo odia, muitos de nós iríamos odiar Davi. Mas, em que lhe pareça, Davi foi chamado homem segundo o coração de Deus. Por que isso? É a graça que faz isso. A graça que eu falei, ela não vai fazer alguém ser mais ou alguém ser menos. A graça vai fazer que Deus olhe para a pessoa da mesma forma, sempre amando e procurando restaurar aquela pessoa. O amor da graça é tipo o amor de mãe, né? Viu já amor de mãe? Não vou dizer que seja não, tá? Mas, pelo amor de Deus, alguém vai me ouvir aqui. O pastor está dizendo que a graça é tipo o amor de mãe. Não, por favor, não estou dizendo isso, tá bom? Que é o amor de mãe. Não, eu falei é tipo amor de mãe. O filho faz, o filho faz, o filho faz, o filho faz, e tá a mãe amando o filho. Né? Não é assim que vocês fazem, mães? O filho pode ser o que for, mas é seu filho. É meu filho. Não é assim que vocês falam? E assim também é Deus. Deus, Ele ama-nos, Ele nos ama, independente do que eu sou. Ele vai trabalhar, como trabalhou com Davi. Imagine agora, outro homem também, vamos colocar um terceiro aqui, né? Paulo, você amaria Paulo? Olha aqui, muitas pessoas julgam Ananias, né? Vai lá, ora para o Paulo. É Paulo. Gente, Ananias ficou com medo de Paulo. Vai lá, rapaz. Hoje ele está também tentando para o caminho da graça. Porque na nossa linguagem hoje, quantas pessoas são odiadas no mundo? Porque a gente, irmãos, aqui, eu até estava conversando com um amigo, um colega que trabalha hoje também, é cristão também, sobre a questão política, né? A pessoa discute sobre política, quer falar mal dos políticos. Estamos ante a graça. Porque a graça vai olhar para o maior corrupto do nosso país e dizer assim, esse também merece a salvação. Lembra de Zaqueu? Que alguém amaria Zaqueu? Mas Jesus amou Zaqueu. Ele sabia que Zaqueu estava naquela árvore ali. Que Zaqueu queria ver ele. Ele passou debaixo da árvore justamente onde Zaqueu estava. Então é assim, a graça é isso, o olhar de Deus, o olhar da graça é esse. E esse olhar que Deus quer que eu e você tenhamos no nosso dia a dia. Sabe por que a gente tem problema com as pessoas? Porque a gente não olha com o olhar da graça. A gente olha com o olhar dos nossos esforços, da minha dignidade, da minha justiça. E eu quero olhar, e quando eu olho com a minha justiça, com a minha verdade, eu tenho problema com as pessoas. Mas quando eu olho com o olhar da graça, eu vou dizer assim, aquela pessoa merece salvação. Eu vou abraçar aquela vida, independente que seja. Ou a ideologia que ele pensa, o que ele vive. E assim por diante. Tem algumas coisas que hoje eu me arrependo, sinceramente. Eu poderia ter entendido isso há muitos anos atrás. Talvez eu evitaria muitas coisas acontecer com determinadas pessoas.
que passou por mim e até que estavam próximas de mim. Podia ter evitado muito sofrimento de muitas pessoas. Eu tenho não é, como podemos dizer, esse sentimento de arrependimento. Eu falo para Jesus, poxa vida, por que eu não pensei nisso muitos anos atrás, né? É por isso que eu uso o meu esforço para poder passar para vocês isso, para poder passar para o povo lá que vai me ouvir essa mensagem. Porque eu não quero que eles tenham, que pessoas sofram como hoje pessoas que poderiam estar bem hoje e não sofrerem. Se eu tivesse esse entendimento da graça de Deus para essas vidas. Mas, como diz o ditado, não podemos furar o leite derramado, né? E prosseguir. E procurar nos consertar a cada dia. Então é isso. Temos muitos exemplos na Bíblia. Tem o caso de Moisés, que vivia pelo seu esforço, né? Moisés era uma pessoa que, como príncipe do Egito, ele se esforçou, não, vou dar um jeito aqui. Deus foi, senão eu vou levar você para a graça. Aí ele foi lá para o deserto, né? Com 40 anos no deserto, para entender o que é graça. Tanto que quando ele foi para Faraó, ele não foi para Faraó querendo vingança. Pô, poderia muito bem chegar lá, deixa comigo agora, né? Eu vou lá acabar com o Faraó agora. Se Deus mandou, eu vou falar. Não tem aqueles crentes que gostam de falar? Não. Ele foi lá dizendo, estou aqui para ajudar você. Eu não quero que o Egito sofra. Eu não quero que você, Faraó, sofra. Mas tem coisas que não temos como remediar, como aconteceu um fato na minha vida. E, né, muitos anos atrás, que um camarada, ele me afrontou de uma maneira tão violenta, né? E só não me matou porque Deus não quis que eu morresse, né? Infelizmente tinha algo que não podia mais reverter, pastor Silvio. Acabou 15, 20 dias depois, ele acabou falecendo, morto de uma forma tão brutal. Eu chorei por isso. Deu testemunho. Não queria que acontecesse isso. A graça faz com que a gente olhe para alguém e veja, e tudo que você quer. Eu estou vendo que ele pode ser crente. Ele pode estar no nosso meio. Quando a pessoa, às vezes, está do nosso lado, não tem mais jeito. É um caso perdido. Mas a graça fala, não existe caso perdido. Eu era um caso perdido. Nós não éramos um caso perdido. Nós éramos um caso perdido, mas Deus olhou para mim e disse, olha, você não é um caso perdido. Eu estou aqui. Você está aqui. Nós estamos aqui. Temos outro ponto também. Deixa eu terminar aqui a frase aqui. Se Deus pode amar esse tipo de pessoa, que apenas talvez ele passa por amar pessoas também como eu. Se ele amou Jacó, olha que Jacó era pior do que muitos de nós aqui, né? Ele amou Davi, muito pior do que nós aqui. Ele amou Paulo. Você já matou alguém? Paulo já matou. Bom, pelo menos, em tese, eu acho que sim. Você já? Não. Mas Deus amou Paulo. Paulo foi o maior, um dos maiores, abaixo de Jesus foi o maior da Bíblia, do Novo Testamento. Ele amou esses homens. Porque Deus também não vai nos amar e amar também os perdidos que você acha que não tem mais solução. Eles também merecem salvação. A graça é para todos. Aqui, a diferença entre não graça e a graça. Vamos lá. O mundo é governado pela ausência da graça. Isso é, tudo depende do que eu faço. Isso é não graça. É meu esforço. Estou me esforçando. Isso é não graça. Olha a graça. O reino de Deus nos chama para trilhar outro caminho, um caminho que não depende das nossas realizações, mas sim das realizações de Deus. Pastor Silvio, me ajuda agora aí. João, capítulo 3. Vamos lá. Verso 6. Olha só, vamos lá, vamos por parte aqui.
Olha o que Jesus disse para Nicodemos. O que é nascido da carne é carne. O que é nascido do Espírito, o que nasce do Espírito é Espírito. Então, ou é carne ou é Espírito, não existe meio termos. Ou você é da graça ou você não é da graça. Não existe ou aquele meio termo. Verso 7. Aí ele fala, não se surpreenda pelo fato de ter dito, é necessário que vocês nasçam de novo. Ele está falando daquele problema de Nicodemos, estava falando com Jesus. Esforço. Nicodemos achava que para poder servir a Deus era pelos esforços. Aí verso 7, verso 8. Aqui entra a graça. O vento sopra onde quer. Você escuta, mas não pode dizer de onde vem e para onde vai. Assim acontece os que é nascido do Espírito que estão vivendo na graça. Não é meu esforço. Você não levar. Ai, para cá. Não é? Isso é graça. Viver a graça. Você está debaixo da graça. Tem aquele negócio, você já disse, olha, fulano vai acabar me tirando da graça. Já viu? O que é tirar da graça? É eu agir conforme meus esforços. Enquanto eu estou sendo levado, deixa eu ser levado. Eu quero terminar hoje essa palavra no capítulo de Efésios, capítulo 2. Eu quero terminar agora terminar a nossa conversa aqui em Efésios. A gente não vai explicar aqui exatamente o que está em Efésios, mas a gente vai fazer uma pequena exposição desses versículos. No versículo 8 diz o seguinte: pois pela graça vocês são salvos. Não! Como é que é essa salvação? Por meio... Não é por aquilo que eu vejo. Lembra? Já vou falar aqui? Eu falei aqui? Não é aquilo que eu vejo. Isso não vem de vocês. Isso é o dom de Deus. O dom é viver pela fé. Quando eu quero me esforçar, eu saio da fé. Quando eu quero agir conforme por conta própria, eu saio da fé. E quero andar conforme eu acho que é verdade. Esse é um problema que nós temos que resolver no nosso dia a dia. E tem o versículo 9. Não por obras. Por quê? As pessoas, quando vão fazer a obra, aí, por exemplo, eu fiz essa cadeira, né? Aí eu vou olhar para ela e vou assim, rapaz, eu tô bom mesmo. A cadeira que eu fiz. Eu sou um bom trabalhador. Eu que fiz. Então, Jesus, ele quer descartar isso da nossa vida. Não é porque ele é ruim, não. Porque ele sabe que nós não temos condições para fazer essas coisas. Não tem condições. Não é por obras. É para que ninguém venha se gloriar. Para que ninguém venha dizer que eu estou na igreja pelos meus esforços. Né? Porque eu sou pastor Silvio. Vou dizer para você. Olha só, eu vou dar um de não graça agora, né? O pastor Silvio agora. Sabe que eu sou pastor, pastor Silvio? Porque eu me esforcei para isso. Entendeu? Eu quero falar não, deixa eu vou falar agora. Eu estudei para isso, pastor Silvio. Que é isso, rapaz? Eu não sou nenhum pastor porque eu trabalhei para isso. Meu Deus, isso não é por obras, meu Deus. Nós não estamos aqui porque nós nos esforçamos. Foi pela graça de Deus. Nós não merecíamos. Ninguém merece. Deixa eu ver aqui. Graça no grego quer dizer charis. Um favor imerecido. Uma dádiva gratuita. Uma benevolência de Deus.
Isso é graça. Não mereço. Nós não merecemos. Verso 10. Aqui está o segredo. Ou como poderíamos tirar um dia só para falar sobre esse versículo. Vamos voltar. O verso 20. 21, né? Que nós lemos, não é? Porque somos feituras por Deus, ó, criados em Cristo. Eu falei lá, por meio de Cristo. Para que obras as quais Deus preparou previamente para que andássemos nela. Tudo está em Cristo. Se não tiver Cristo, não existe nada de obras. Repito, 5, 6 e 7 de Mateus são as obras de Cristo em nós. Ali quebra muito paradigmas. Nossa Deus. Aí ele quebra todos nós. Do início até o fim. Aí ele conclui. Vamos ler. Me ajuda aí, pastor Severino. Vamos lá, como é que ele conclui capítulo Mateus 7, versículo 24. Olha como é que ele conclui. E eu quero concluir também com a conclusão de Jesus sobre o ensinamento dele. Portanto, os que ouvem essas minhas palavras, isto é, do capítulo 5, 6 e 7 de Mateus, e as pratica, é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Aí, vamos lá. Caiu a chuva, transbordaram os rios, toparam os ventos, deram contra aquela casa, mas ela não caiu porque estava alicerçada na rocha. Agora que vem um problema. Vamos lá, o problema é, pastor Severino. No entanto, os que ouvem as palavras do capítulo 5, 6, 7 de Mateus, que ele ensinou, e não as pratica como um homem insensato que construiu a casa sobre a areia. Aí, os mesmos chuvas, os mesmos rios que transbordaram, os mesmos ventos que sopraram, caíram sobre aquela casa, mas só que, qual foi a diferença? Aos que praticaram, não caiu. Os que não praticaram, caiu. Sabe a diferença de um para o outro? Uma igreja, de um crente para o outro? De um ser humano para o outro? Eu como dizer que a gente tem que parar com esse negócio de que a minha igreja é a principal. Que a minha religião, e na verdade não temos nem religião, nem discute sobre isso. Você quer ganhar alguém para Jesus? Esquece o nome igreja. Né? O pastor falou aqui num testemunho lá do rapaz lá. Esquece o nome igreja. Mas a minha igreja, assim, não estou falando de igreja, estou falando de vida, de aprendizado, de princípios para viver com Deus. Deus não está dizendo que a igreja batista é melhor do que a assembleia, de que a católica é melhor do que a presbiteriana, que a adventista é melhor do que a outra lá. Não estou falando sobre isso, estou falando de princípios. É isso que Jesus está procurando em cada um de nós. Princípios. Viver os seus aprendizados. Mais nada do que isso. Aí você vai ver que até a nossa evangelização vai mudar, viu, irmãos? Hoje que quebra muito evangelização hoje é essa questão briga denominacional, né, pastor? Acabando com o evangelismo, que as pessoas não querem mais saber de igreja. Quantas pessoas eu ouço falar? Não quero mais. E a gente vê lá no Facebook, alguém fez uma pergunta no Facebook, eu vou responder porque eu não entro nessa, né? E a pergunta foi o seguinte: eu posso ser crente sem frequentar a igreja? É difícil até de responder essa pergunta, né, pastor Severino? Né? E eu lhe respondo, porque eu não quero entrar nesses méritos. Esse é um problema que nós temos que resolver no nosso dia a dia. Então, hoje nós falamos um pouquinho sobre a graça. Minha oração é que a gente continue, né, pensando sobre isso. Sempre que pudermos, vamos conversar um pouquinho sobre isso. Tem uma mensagem que eu ia preparar para pregar hoje,
Mas ontem eu estava lá, o meu computador deu um probleminha lá com a Office, né, do Word lá, e eu precisava digitar minhas apostilas para dar o curso lá que eu estava dando continuidade para dar. E eu falei assim, eu vou ter que agora fazer uma mensagem daquela micro-ondas, né? Não tem mensagem micro-ondas? Que é aquela que você não tem que mexer muito? Porque não tem lá, irmã. Você quando tá com pressa, né, irmã? Irmã, Conceição. Quando tá com pressa, quer comer muito rápido, vai lá no micro-ondas, esquenta e come, né? Aí quando você quer cozinhar uma coisa melhor, tem que ficar mexendo, vai aqui, vai ali. Então eu não tive tempo para poder fazer esta comida, né? Eu tive que ir para o micro-ondas. E o micro-ondas que eu achei foi essa aqui, né? O seu pai. Essa aqui é uma comida rápida, né? Mas pelo menos vai nos encher, vai nos abastecer a nossa alma. Que Deus nos abençoe. E eu vou continuar orando por nós, primeiramente. Ore por você, primeiramente. Antes de você pensar orar por alguém, ore por você primeiro. Quando você, olha só, a experiência é o seguinte: ore por você primeiro, tá bom? Quando você se sentir melhor, aí você olha para as pessoas. Esse é outro problema nosso. A gente quer orar muito pelas pessoas e esquece de nós mesmos. Como é que eu estou? Será que eu estou bem? Antes de eu orar por alguém, vamos fazer esses análises na nossa vida, tá bom? Vamos aplaudir nosso Deus, vamos aplaudir nosso Senhor, nossa família.